simples, né? O que é uma combinação simples? A combinação simples, ela, diferentemente das outras partes da análise combinatória, que é arranjo e permutação e princípio fundamental, ela apenas pensa como foco combinar. Então, quando a palavra combinar na língua portuguesa fala para vocês, diz assim, olha, essa roupa está combinando, é porque eu usei rosa. Não importa por rosa, né? Ou vermelho. Tipo, por exemplo, meu batom vermelho está combinando com minha blusa vermelha. Quando eu digo que está combinando, não importa a ordem em que eu esteja usando. Por exemplo, se eu disser que eu estou com a blusa vermelha combinando com batom vermelho, o batom vermelho combinando com blusa vermelha, não faz diferença. Então, a combinação, diferentemente da permutação e do arranjo, o foco dela é só apenas fazer um grupo. E esse grupo não precisa de uma ordem. Por exemplo, exemplo prático de como vocês vão saber se é uma permutação, um arranjo ou uma combinação. Tem um grupo de 50 pessoas que estão concorrendo a uma vaga, tá certo? Para um concurso público, tá certo? Em que vai ser convocado de acordo com sua classificação. Só que só existem 3 vagas, tá certo? Aí eu pergunto para vocês assim, de quantas formas diferentes eu posso classificar essas 50 pessoas em 3 lugares, onde o primeiro lugar vai ser o primeiro convocado, o segundo lugar o segundo convocado, o terceiro convocado. Significa que a ordem dessas pessoas muda. Se o terceiro lugar for para o primeiro, ele vai ser o primeiro a ser chamado. Então, se a ordem dessas 3 pessoas interferem, significa que isso trata-se de um arranjo. Aí vocês vão dizer, professor, e por que não é permutação? Porque o arranjo, o número de espaços é diferente do número de opções. Eu tenho 50 pessoas que vou classificar apenas em 3 posições. Então, isso é um arranjo. Quando fala-se de permutação, eu tenho, por exemplo, 5 pessoas e vou organizar em 5 cadeiras. De quantas formas diferentes eu posso permutar essas pessoas? A ordem das cadeiras interfere, é importante. Então, significa que a primeira pessoa da esquerda para a direita, ela é diferente da última pessoa da direita para a esquerda. Então, veja, eu tenho 5 cadeiras e 5 pessoas. O número de opções é exatamente igual ao número de pessoas. Então, isso trata-se de permutação. Quando é que vocês vão ver questões que envolvem permutação? Normalmente, ele fala assim, anagramas com as letras do nome casa. Quantas formas diferentes eu posso permutar a palavra triângulo? Então, isso envolve permutação. Quantos números de telefone eu posso criar? Quantas placas de carro eu posso criar? Aí, ó, o número de opções, que são os 10 dígitos, e os 26 letras do alfabeto, por exemplo, as placas de carro, é maior do que os espaços. Então, isso se trata de um arranjo. O princípio fundamental da contagem, ele é muito semelhante ao arranjo e à permutação, porque a ordem forma um outro grupamento e ele trata-se de eventos sequenciais. A combinação esquece tudo disso e é como se fosse aquela situação. Vocês estão em sala de aula e o professor diz assim, pessoal, o trabalho é em grupo, 3 pessoas. Não importa a ordem dessas pessoas, o que importa é que 3 pessoas formaram um grupo. Quando eu falo isso, 3 pessoas formaram um grupo, se não importa a ordem, isso é uma combinação. Então, quando é que vocês vão ter questões que envolvem combinação? Por exemplo, ele vai falar de comissões. Eu tenho 10 pessoas para fazer uma comissão com 5. Eu tenho 7 pessoas para fazer uma comissão com 2. Tá certo? Quando se trata de comissão, situações desse tipo, a gente fala de combinação. Então, deu para entender a diferença entre combinação, permutação e arranjo?